Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição nossa do Reinventando. E como sempre, né, eu tenho grandes convidados. Eu hoje estou muito feliz, muito honrada com a convidada que aceitou estar aqui conosco, uma pessoa conhecida da rede, muito querida na rede, que é a professora Gislaine Trigo Silveira, que é conhecida de todos, como eu disse, né? A professora Gislaine tem uma trajetória exemplar. Ela é graduada em Ciências, em Biologia, graduada em Pedagogia, fez mestrado e doutorado pela USP na área de Saúde Pública, tem uma trajetória na educação extremamente importante, coordenou o trabalho da Base Nacional Comum Curricular, da redação, né, da elaboração do novo currículo paulista, e hoje, merecidamente, ela é a presidente do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, né, e que tem feito trabalho exemplar. Nessa pandemia, os conselhos, tanto o Conselho Nacional de Educação quanto os Conselhos Estaduais de Educação, tiveram e têm tido um papel excepcional, normatizando situações absolutamente inesperadas, não programadas, apoiando e ajudando os sistemas de ensino, as escolas, os educadores nesse desafio tremendo, se reinventando de certa forma, como a gente faz nesse programa, nos reinventando a cada dia. Os conselhos também tiveram que se reinventar. E eu pedi para a professora Gislaine para a gente conversar hoje bastante sobre o ensino médio. Por quê? São Paulo vai ser o primeiro estado a implementar o novo currículo do ensino médio no Brasil. O Conselho Estadual de São Paulo foi o primeiro que aprovou o currículo. Vamos ser os primeiros. O secretário Rocieli é uma pessoa que tem uma ligação profunda com o ensino médio. Quando ele era secretário do Amazonas, ele coordenou o GT do CONSED, que discutiu a estrutura, a nova arquitetura do ensino médio. No MEC, ele coordenou todo o trabalho da base, a aprovação da reforma do ensino médio, e como secretário vai ser o primeiro secretário a, de fato, implementar a reforma numa rede. A reforma já está sendo testada e implementada em alguns lugares. Eu sei de uma ou outra escola privada, mas há um experimento grande do SESI, SENAI, em 5 estados do Brasil, que começaram em 2018 o novo ensino médio e que já estão agora, nesse final de ano, com 190 alunos formados. Ter discutido, acompanhar essa experiência do SESI, SENAI, tem sido muito interessante, foi uma experiência de muito sucesso, vitoriosa, os professores estão profundamente mobilizados e satisfeitos com o trabalho, e a gente vai ter esse desafio aqui em São Paulo o ano que vem, né? Então, eu queria receber com muito carinho, com muita gratidão mesmo por estar aqui conosco, a professora Gislaine. E agora, Gislaine, a palavra está com você, você fala o que você conhece essa rede como ninguém, você é querida nessa rede como muito poucos. O que você quer falar para a rede nesse momento sobre o ensino médio, quando há ainda muitas incertezas, muitas inseguranças? Vamos começar com você se dirigindo a eles e a gente vai fazendo aquele bate-papo de sempre que caracteriza esse Reinventando. Com você, Gislaine, muito obrigada. Eu que agradeço, viu, Raquel? É um prazer estar aqui falando com você, é um prazer em especial estar falando com a rede, né? Eu fui professora de biologia nessa rede, eu fui diretora, eu fui supervisora, eu fui coordenadora da antiga SEMP, portanto, eu aprendi muito nessa rede. Eu acho que eu fiz mestrado, eu fiz doutorado quando eu estava atuando na rede e fiz exatamente porque estávamos, na ocasião, discutindo PCNs e, no caso da saúde, sempre ficava a dúvida. Mas o que é saúde? Você, formado em biologia, entende de saúde? Então, por esses
Entendeu como é que é? Por esses caminhos eu fui fazer saúde pública. E óbvio que na área da educação fiz saúde pública. Então é um prazer enorme estar aqui com você. Eu repito, um prazer enorme estar com a rede. E acho que a nossa temática do ensino médio, a gente tem que olhá-la com muito carinho. Exatamente porque nós discutimos sempre a questão do ensino médio. O ensino médio, por tempos, foi o primo pobre, né, do ensino fundamental. Ele vivia com as sobras financeiras, dos recursos do ensino médio, do ensino fundamental, depois ele ganhou uma certa autonomia, mas sempre a discussão sobre o ensino médio apontava alguns aspectos inegociáveis, né? Mas tem muita disciplina no ensino médio, é tudo fragmentado, e isso dificulta que o aluno, enfim, tenha de verdade, com base no ensino médio, uma bela visão do que corre aí na contemporaneidade, do que acontece na vida real, e há uma cisão entre a escola e a vida, né? Então, eu acho que com relação à profissionalização, a mesma coisa, o ensino profissional, as discussões sempre vinham nessa toada. Separadas, né? Eu tenho o ensino médio, eu tenho o ensino profissional, em que momento eles se tocam e se tangenciam, como é que você articula as duas coisas, enfim, e acho que a base, Raquel, ela vem, de certa maneira, de maneira corajosa, eu diria, dar respostas a essas questões. Respostas que são aqui no ensino, no estado de São Paulo, interpretadas, elas são veiculadas novamente, mas com a cara desse nosso estado e exatamente com a participação de tanta gente aí que batalhou na discussão dessa base do ensino médio. Mas, eu sempre tenho mais, eu acho que tem muito ruído nessa questão do ensino médio. Talvez a questão da pandemia tenha silenciado esses ruídos. E muitos ruídos que se devem, em alguns pontos, ao desconhecimento do que, de fato, traz essa reforma, em primeiro lugar. E também a essa postura de que a implementação de uma reforma, ela depende de um certo movimento de que se aprenda com a implementação da reforma. Se tem algumas certezas, mas de que certamente é no andar da carruagem, à medida que esta proposta vai ser implementada, que ela pode sim ser aperfeiçoada. Acho que é nesse sentido que a gente poderia conversar, né, Raquel? Ótimo. Quando você fala da enorme fragmentação, é verdade, quer dizer, nenhum país do mundo tem uma arquitetura organizacional de ensino médio como nós tínhamos ou temos até hoje, não é? No Brasil. Eu tive o privilégio de fazer o meu último ano de ensino médio numa high school americana, há muitos anos atrás, que eu sou bem antiga. Mas eu já vivi, então, há muito tempo atrás, o que é uma high school americana, em que você tinha vários itinerários formativos possíveis, você escolhia, você tinha um aconselhamento, né, um acompanhamento de um professor que te ajudava a fazer seleções, uma escola completamente vinculada à vida, era na high school que a gente aprendia música, língua, dirigir, você imagina, 40, 50 anos atrás, a aula de aprender a dirigir, a autoescola era dentro da escola, então uma vida muito próxima da sociedade, tinha até a rainha da escola que virava a rainha da cidade, era uma coisa, esporte, uma coisa fantástica, né? E aqui no Brasil a gente tinha, como você disse, meio que o primo pobre da escola. Eu me lembro de ser secretária da Educação em Goiás e os alunos do ensino médio chorarem para mim, para terem merenda na escola, porque eles viam os alunos do fundamental tendo merenda e eles não tinham, porque o Fundef só cobria o fundamental. Até transformar o Fundef em Fundeb, os alunos do ensino médio não tinham nem direito a merenda. Com isso, criou, inclusive, uma situação que eu acho que é muito grave em São Paulo, de espremer um pouco, empurrar um pouco os alunos para o próprio ensino noturno. Eu fiquei assustada quando eu cheguei aqui em São Paulo, Gislene, de ver o percentual de alunos do ensino médio que estão no noturno,
E não é só por uma questão de idade, é por falta de oferta. Tem lugar em que o aluno até poderia estudar durante o dia, gostaria de estudar durante o dia, mas não tem escola de ensino médio durante o dia. Então, essa era a situação de precariedade, de confusão, de cisão do ensino médio, e agora nós estamos, né, pelo menos organizados em termos de arquitetura definida, em termos de conceituação, em termos de possibilidade de abertura. Eu sei que aqui em São Paulo foi feita uma consulta ampla. Talvez você pudesse contar um pouquinho como é que foi feito esse processo de consulta. Eu sei que houve, inclusive, a própria Secretaria de Educação fez uma pesquisa. 85% dos alunos expressaram o desejo de poder escolher o que fazer. Quantas vezes a gente não ouve reclamação do tipo: secretária, eu quero fazer teatro, por que eu tenho que estudar química e física igualzinho quem vai fazer medicina ou farmácia ou outra coisa? Então, a primeira coisa, Gislene, essa flexibilização, essa possibilidade de itinerários formativos a partir de uma formação geral básica. Como é que você vê os desafios de implementação disso? Porque a gente está conversando com uma rede que vai viver o primeiro ano, o ano que vem. O primeiro ano ainda é uma formação geral básica, e tem gente até achando, não precisa se preocupar nada, vai ser tudo igual, porque itinerário formativo é só depois. Na verdade, não é. A própria lei fala em indissociabilidade da formação geral com o itinerário formativo. Como é que é essa conexão? Porque, o que você recomenda, o que a gente tem que pensar ao fazer essa implementação? Bom, eu acho que queria repor alguns itens aí, alguns aspectos sobre a estrutura do novo ensino médio, não é? Em primeiro lugar, você vê que o currículo do ensino médio não pode ser entendido apartado do currículo do ensino fundamental. E acho que é uma grande riqueza essa do currículo paulista do ensino médio, conversar com o do ensino fundamental e ter os mesmos fundamentos pedagógicos. Então, você pensa numa escola única, não uma escola que permita atender as aprendizagens dos alunos desde o primeiro ano, e eu estou dizendo primeiro ano porque a rede paulista estadual não tem lá a educação infantil, até o terceiro ano do ensino médio. Acho que isto, Raquel, coloca para a escola um desafio de que não é só com o itinerário que a escola vai enfrentar o novo currículo do ensino médio, porque como ela já vem, a rede, de maneira geral, já vem implementando o currículo do ensino fundamental, os mesmos fundamentos pedagógicos ela tem que imprimir, mesmo nesse primeiro ano, que é comum. É comum, eu digo, ainda não é de itinerário formativo. Então, veja uma ênfase na solução de problemas do mundo real. Você citou algumas coisas aí, alguns aspectos, algumas características disso. O compromisso de resolver esses problemas da vida real e de desenvolver tantos conhecimentos necessários para tanto, quanto algumas competências pessoais que de longe passavam longe da escola. A capacidade de trabalhar de modo autônomo, a capacidade de trabalhar com o outro, a capacidade de respeitar valores, atitudes éticas e ambientais. Está tudo no pacote do ensino fundamental e está no pacote do ensino médio, quando exatamente um princípio do currículo é o compromisso com a educação integral, independente da jornada, não é? Então, eu diria, veja que compromisso a escola tem. Você diz, qual é o desafio? Eu imagino que o desafio, em termos de gestão, sejam muito claros com relação ao ensino médio, né? Primeiro, ter um entendimento, ter uma gestão de tal maneira que consiga imprimir na escola um ambiente propício a que estas aprendizagens sejam consolidadas. Por exemplo, desenvolvimento integral do aluno, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, exige intencionalidade, não só o discurso, eu tenho que ter intencionalidade, eu tenho que ter compromisso de toda a equipe escolar, e isso tem que ficar revelado na proposta pedagógica da escola, que é exatamente um instrumento
em que se define como é que o currículo vai sair do papel, o currículo paulista, e vai aterrissar na vida dos alunos, dos professores, da comunidade, etc, etc. Então, esse é um desafio. O segundo desafio, que é o de todas as escolas, não só do ensino médio, é como é que eu consolido a escola como um espaço efetivo de aprendizagem e de democracia inclusiva mesmo. Como é que eu atendo a equidade? E eu reconheço, veja, esse é um ponto muito forte do currículo paulista e eu acho absolutamente necessário destacar esse ponto. O currículo paulista não fala de um jovem prototipado, ela fala dos jovens e das juventudes que chegam e buscam o ensino médio. E nessa perspectiva, significa que o currículo está reconhecendo as diferenças, e não só as diferenças entre as pessoas, mas as diferenças de expectativa. E isso vai desembocar, né, Raquel, na questão dos itinerários. E exatamente nessa perspectiva, a gente tem um ponto que me parece fundamental, que é o foco na equidade. Quer dizer, você tem as aprendizagens e você quer assegurar todos os alunos, mas você tem um foco na equidade no sentido de garantir, primeiro, reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes e daí atendê-las na medida do possível, atender esses grupos de necessidades diferentes. Acho que a gente coloca alguns desafios, né? E eu paro por aqui e até poderia falar de outros desafios. Eu abro para você me perguntar, direcionar um pouco mais. Você já colocou tantas coisas, só do que você falou, a gente poderia falar de discutir educação integral, independente da jornada, a gente poderia discutir equidade, desigualdade, mas eu quero pegar, e vou discutir tudo isso lá na frente, mas talvez um pouco fixar nesse chamamento que você faz às juventudes. A gente, isso é muito importante da gente compreender, não é? A grande insatisfação que existia com o ensino médio era exatamente porque as várias juventudes não viam conexão daquilo que a escola oferecia com a vida real deles. Independente do menino que queria fazer teatro e que tinha que estudar biologia, a escola não conversava. Uma pesquisa bastante conhecida, claro, que você conhece, do Marcelo Neri, lá no IPEA, mostra que ele trabalha a evasão do ensino médio, não é? Ele mostra que 11%, me parece, da evasão no ensino médio se dava porque o jovem tinha que ir trabalhar. Quando eu vi essa pesquisa, eu me surpreendi, porque eu achava que o percentual de quem ia trabalhar era muito maior, não era 11%. 9% é porque não tinha escola de ensino médio perto de onde ele morava ou trabalhava. Agora, 45% da evasão do ensino médio era por falta de motivação intrínseca. Ou seja, o jovem não via a menor relação entre o que ele fazia e o que é a vida real dele. Isso mostra várias coisas, não é, Gislaine? Primeiro, que talvez nós, enquanto sistema educacional, tenhamos falhado de mostrar à sociedade a importância da educação, a importância do ensino médio na vida das pessoas, porque eles não trabalhavam com essa consciência. Falhamos aí, tanto que a evasão era enorme, mesmo que os que permaneciam estavam estagnados, tanto que de 2011 houve uma estagnação completa dos níveis de aprendizagem do ensino médio no Brasil inteiro. Este ano, 2019, pela primeira vez, todos os estados deram um salto no ensino médio. Eu acho que isso, de certa forma, está relacionado ao próprio debate que a sociedade fez, mobilizando para a reforma do ensino médio, para a Base Nacional Comum, aprovação da reforma. Só discutir isso já deu um upgrade geral. Como que essas diferentes juventudes vão ser acolhidas nesse novo ensino médio? Bom, eu imagino que, para isso,
a escola tenha que investir exatamente no conhecimento destas juventudes que aportam ao ensino médio. Em princípio, ela conhece, ela faz um diagnóstico, mas o diagnóstico não pode estar dissociado da proposta que a escola mesma plasma, elabora, etc., para desenvolver com esses alunos. Eu gostaria de enfatizar um ponto para centrar a minha resposta neste ponto, na estrutura do ensino médio, atual do ensino médio, que está aí, vai rolar nas escolas de São Paulo e nas escolas dos outros estados. Veja, o currículo está estruturado em duas partes. Uma parte de 1.800 horas, que constitui a formação básica, a qual você já se referiu, e uma parte dos itinerários formativos, você já disse, absolutamente correlacionada a essa, não pode estar falando uma coisa e tocar em itinerário que esteja dissociado disso, do tipo de cidadão que se quer formar, das competências que foram aí desenvolvidas. Então, ela tem essa estrutura. Quando você chega na parte da formação profissional básica, ela está estruturada em áreas. Isto não significa que os componentes sejam automaticamente deixados de lado. A escola pode se organizar ainda também por componentes, mas eu acho que o currículo paulista destaca um aspecto que é fundamental na legislação. A questão dos estudos e das práticas, que abre espaço para a escola organizar projetos diversificados para desenvolver as temáticas da parte da formação geral, ela pode desenvolver centros de interesse e ela pode desenvolver, inclusive, estou falando na formação geral ainda, ela pode desenvolver projetos articulados com instituições que estejam ali no cotidiano da escola, etc., etc. Para que isso? Na perspectiva, veja, de ampliar o que a gente chama de sala de aula, porque nesta ampliação, sala de aula, os espaços da escola e os espaços fora da escola, isso dá uma força, exatamente, eu volto, então, a atender as juventudes, a atender de maneira mais qualificada e diversificada os interesses dessa juventude, também na parte da formação comum. Eu posso ter alunos que desenvolvam um determinado projeto que tem a ver com matemática e habilidades da formação geral, e um outro grupo de alunos que desenvolvam as mesmas habilidades, mas desenvolvendo um projeto diferenciado desse. Quer dizer, eu posso ter, não é? Posso ter na formação geral. Então, a flexibilidade tem que se instalar aí, é um belo exercício da gente romper com a sala de aula, romper apenas com a disciplina que atende mais aos conteúdos internos deste componente, dessa área de conhecimento, eu digo, dessa disciplina, do que propriamente as articulações que ela tem para explicar a realidade. Agora, no que se refere aos itinerários, a riqueza é ímpar, então, porque você pode fazer, Raquel, tanto itinerários das 4 áreas do conhecimento, linguagens, a questão da matemática, a questão das ciências humanas e ciências da natureza, como você pode fazer alguma coisa articulada entre essas áreas. E você tem o eixo, o 5, que é da formação profissional. E acho que, nesse aspecto, São Paulo sai na frente de muitos estados, porque a gente tem a Paula Souza. E você falou nos projetos que vêm sendo experimentados aí nos outros estados. São Paulo também já tem projetos de articulação entre a formação profissional e a formação geral básica, que, se a gente usa aquela terminologia mais antiga, a gente diz entre a parte geral, né? Comum, exato, e esta outra parte da formação, com sucesso. Eu estava olhando, inclusive no parecer do Conselho, a gente colocou isso, quando analisamos nós pegamos o desempenho das classes da rede que já estão desenvolvendo projetos em parceria com a Paula Souza. O desempenho desses alunos é mais significativo. O que significa que também quase um efeito de aula, como você disse. Começou a discutir a escola, gerou um interesse maior na aula do ensino
no ensino médio, a gente teve um melhor desempenho. Se os alunos estão mais focados e mais interessados e mais motivados para aprender, eles aprendem mais. Então, agora eu fecho, porque senão você fala, mas ela não estava falando de igualdade, de equidade? Estava. Então, isto permite exatamente atender a essa diversidade e, óbvio, que coloca para a escola a responsabilidade de que ela supra eventuais defasagens que os alunos aportem à escola. Você estava falando da Cláudia Davis, antes, quando a gente estava conversando, que você esteve com a Cláudia Davis. A gente discutia com a Cláudia Davis o seguinte, no fim, a diferença que os alunos trazem à escola se transforma em diferenças de aprendizagem quando a escola faz isso, quando a escola acentua essas tais diferenças. Então, é um bom desafio para a rede paulista, que já vem se exercitando no sentido de atender a todos com equidade. Eu acho que esse é um desafio. Olha, eu tinha pergunta aqui para te fazer, mas já chegaram algumas perguntas aqui do público. Vamos lá. A Rosiana, a professora Rosiana, está dizendo que é muito propício esse encontro para essa discussão. Obrigada, Rosiana. Estamos juntos aí nessa preocupação e nesse debate. A Mônica está dizendo o seguinte, precisamos de suporte para trabalharmos a nova proposta do ensino médio. Elabore uma formação. Aqui, essa pergunta acho que é mais para mim do que para você, Gislaine. A EFAP já tem programada uma formação para o ensino médio, professores do ensino médio, nos dias 24, 25 e 26 de novembro, agora. Então, 24, 25 de novembro, nós já teremos a primeira formação através da EFAP para os professores. Isso já foi uma vez divulgado, mas agora que a gente vai começar a divulgar mais, mas já reservem aí as agendas. A Fabiana está dizendo que o ensino médio sempre na busca de uma identidade. Eu acho que vale a pena você discutir isso aqui um pouquinho, antes de eu passar para a próxima pergunta. Qual que é a identidade? O ensino médio tem uma identidade? Está buscando identidade ainda? Como é que é essa coisa da identidade do ensino médio? A coisa nos persegue, né, Raquel? A gente que está há um tempo na educação nos persegue. O que é a identidade? O que é o ensino médio? O ensino médio é formação geral, ele é término da educação básica, ou ele é simplesmente um trampolim para o ensino superior? A bem da verdade, como a gente pratica, às vezes, as políticas de ensino médio, ele quase se caracteriza como um trampolim. Veja um pouco. Quando não se tinha um currículo de ensino médio, o que as escolas faziam e qual é a preocupação básica de muitas escolas? Era verificar nas listas dos vestibulares o que é que eu tenho que trabalhar na minha escola de ensino médio. Então, veja, era trampolim mesmo, se coloca a serviço do vestibular. Agora nós estamos com um currículo de ensino médio que contou com a discussão, inclusive, de pessoas da universidade aqui em São Paulo, com pessoas da USP, pessoas da Unicamp, pessoas da Unesp, no sentido de compatibilizar essas demandas que estão registradas no currículo, com não as demandas do vestibular, mas com as demandas exatamente que são postas pela sociedade e pela contemporaneidade. É óbvio que isto, Raquel, demanda uma conversa com as universidades, uma conversa que a Secretaria já está fazendo e nós do Conselho também já estamos fazendo, na expectativa de que os vestibulares tenham mais presente, eu vou tirar o mais, tenham presente a formação prevista e preconizada no ensino médio, para que não haja um descompasso enorme, não tenha duas velas para acender, né? Eu tenho o que eu quero do ensino médio, e daí eu tenho que sair correndo e fazer um cursinho complementar para que ele possa entrar na faculdade. Então, aproximar estas duas coisas me parece legal. E a identidade do ensino médio, eu não tenho nenhuma dúvida que ele é parte da educação básica. Ele é essa garantia de terminalidade na educação básica, tanto que nós temos aí a obrigatoriedade que vai do primeiro ano do ensino, vai até antes, né? Vai dos 3 anos até os 17 anos, portanto, assim se caracteriza o ensino médio. Agora, veja, eu avançaria um pouco mais, eu diria, nossa responsabilidade é também batalhar para que essa responsabilidade se firme nas nossas escolas.
não é? Para a formação de um cidadão que respeite a diferença, um cidadão que use o conhecimento para explicar a realidade nesse tempo de fake news, nesse tempo de terra plana. Então, que ele use os conhecimentos da escola para explicar as realidades e que ele use, que ele tenha a oportunidade de desenvolver essas tantas habilidades que a gente colocou aí nas 10, o currículo traz nas 10 competências gerais. Acho que é isso, eu não tenho dúvidas sobre isso. Eu quero uma coisa bem rapidinha, porque tem várias perguntas aqui, mas dentro dessa coisa da identidade, a gente tem várias escolas de ensino médio em outros países e até no Rio de Janeiro, umas 4 que eu sei, que tem por exemplo, em Nova York é conhecida a escola de música que é ensino médio e forma bailarinos, musicistas. Há escolas de ensino médio vinculadas à formação tecnológica. Você vê a possibilidade de termos no Brasil ensino médio com um determinado perfil, seja de tecnologia, seja de arte, seja de outra coisa, de empreendedorismo? Isso, você acha que vai acontecer? Eu acho que pode acontecer desde que a gente resolva um aspecto que é a matrícula do aluno próximo da escola, próximo do lugar onde ele vive, não é? Porque nessa perspectiva, Raquel, algumas escolas poderiam se especializar em alguns itinerários. Eu posso ter mesmo, eu acho essa história, mas isso exige exatamente que o aluno se locomova em alguns aspectos para fazer itinerários que não são os mais próximos da sua casa. Mas a gente tem que resolver esta questão exatamente para possibilitar que algumas escolas, porque no seu entorno, porque na sua história, elas mantêm laços com algumas formações, pode ser a questão na área das artes, por exemplo. Ela pode ter uma afinidade com isso e pode desenvolver, além da formação geral, uma boa oferta. E veja, o desenho flexível do ensino médio permite que ela faça a formação geral numa escola e que ela faça os itinerários não numa única escola, em mais do que uma escola. É óbvio que itinerários em escolas que sejam confiáveis, que não estejam enganando o aluno, tanto que o conselho tem aí alguns critérios para que as escolas, outras escolas, para parcerias com as escolas. Mas eu acho que é esse o caminho do ensino médio. Não vai ser fácil, mas eu acho que é o que a gente quer, e eu volto ao que eu estava dizendo antes. Parte dessa responsabilidade é nossa, né, de aprender a fazer fazendo e de investir, inclusive, na nossa própria formação. Você disse, olha, a IFAP está dando aí, nos 10 dias, a formação. Eu sei que a IFAP dá muita formação, mas eu acho que parte deste percurso é de nossa responsabilidade também, no sentido de que... Porque uma pergunta que se faz, Raquel, eu vou atravessar isso, mas eu gostaria de fazê-la, é assim, o professor, no seu componente, está preparado para trabalhar a base, o que diz o currículo paulista? Eu diria, em princípio, ele está, porque no curso de licenciatura que ele fez, ele teve tanto o componente, quanto ele teve as metodologias, não é? Ele é um professor, ele não é, eu fiz biologia, eu não sou bióloga, até poderia ter sido, porque fiz também o bacharelado. Mas eu fiz licenciatura. E a licenciatura trabalha esses dois aspectos, o conteúdo e as metodologias para desenvolver os conteúdos. E eu imagino que essas metodologias tenham a ver com o que nós estamos falando. E não é só porque está na base, porque é indiscutível que qualquer metodologia tenha que investir no protagonismo do aluno, tenha que investir na explicação da realidade, tenha que estimular a curiosidade, tenha que atender a certos procedimentos, eu vou dizer, científicos, de busca da realidade, etc, etc. Então, acho que ele está preparado. Parte disso é dar uma afinada nesse negócio. Eu fiz como conselheira, como presidente do conselho, eu fiz uma live com a Unesp, e eu disse exatamente isso. Na formação geral, vocês precisam, na licenciatura, vocês precisam primeiro fazer com que os próximos professores, eles conheçam o currículo e a base, e em seguida que eles possam praticar alguma coisa desses princípios nas atividades, seja no estágio, etc, etc.
Me desculpe, eu me alonguei Não, demais. ótimo, até porque eu vou ter também uma reunião com várias universidades para discutir o estágio. As universidades vão ter que mudar muito, não é, Gislaine? Alguém com a questão do vestibular, é claro que não faz o menor sentido o Enem como ele é hoje. Ele vai ter que ser diversificado. A partir de 2022, quando o ensino médio já estiver sendo implementado, o Enem, claramente, nos moldes que nós o conhecemos hoje, não faz mais o menor sentido. Eu gostei muito quando você falou do currículo paulista já ter começado desde o fundamental a conversar os mesmos princípios, as mesmas habilidades, as mesmas competências, e para ter essa continuidade e não ser aquela... Aqui é o fundamental, agora a outra coisa é o ensino médio. Não, é um processo educacional contínuo, permanente, crescente. E você sabe que essa coisa de buscar, de entender o território, de olhar a realidade, de ter protagonismo, isso já está acontecendo, não é? A gente tem vários casos. O grande desafio nosso é dar escala a tudo e universalizar tudo. É muito grande, mas as experiências que acontecem, olha, eu fui do júri agora semana passada, nós acabamos de entregar a premiação do Movimento Inova, as feiras de ciências, o hackathon, as questões de robótica, e os alunos premiados, os projetos que eu analisei, né, como jurada, todos têm essa característica que a gente quer ver em todas as escolas, em todos os níveis. Por exemplo, um grupo fez um aplicativo sobre depressão, como identificar depressão em tempos de pandemia, como ajudar o jovem a não entrar nesse processo de saúde mental que está afetando a todos. Eles foram até a universidade os orientou, isso é aluno de primeiro ano de ensino médio, entendeu? Então, um trabalho assim, de um nível excepcional, eles criaram o aplicativo. Então, aí você já tem todos os documentos, precisaram de TI, precisaram de saúde pública, de saúde mental, e eles mesmos, orientados pelo professor, pela professora, buscaram, mobilizaram os recursos para isso, que é o que a gente quer com a base, que o aluno saiba mobilizar os recursos, né, das competências que a gente disser, que ele saiba mobilizar os recursos necessários para atingir determinados fins. O Jean está dizendo que amou essa troca de experiência, conhecimento, diferentes regiões, evolução do processo na rede. Luzimar está dizendo que falta no ensino médio mais cursos e palestras. Eu não sei se eu entendi muito bem. Você tem clareza do que Luzimar está querendo quando fala de mais cursos e palestras? Bom, se puder explicar, depois a gente discute. A Gislaine, não é a sua xará, Gislaine, essa é a Gislaine, está dizendo que os nossos alunos não têm maturidade ainda para escolher a sua formação. Eu queria que você comentasse isso. Eu comento e comento com bastante satisfação, né? Eu imagino que um aluno do primeiro ano, eu vou usar o seu exemplo, viu, Raquel, que consegue fazer um app, consegue ir orientado por um professor, que consegue escolher esse tipo de... Eu vi outros, ano passado eu fui na feira, quer dizer, eu vi alunos que fizeram canudinho de beterraba, que certamente ele atende às normas que a sustentabilidade está colocando. Eu imagino que os alunos saibam escolher. Veja, ele tem o primeiro ano inteiro das opções, e aí tem uma exigência para a escola e para o sistema, que é exatamente contar para o aluno entre o que ele está escolhendo, não é dizer, tais itinerários, essa escola vai oferecer esses itinerários, esse itinerário se caracteriza por isso e por aquilo. Então, nós não estamos falando na profissionalização do menino, precoce do menino, nós estamos falando que ele possa ingressar, que ele possa cursar disciplinas que tenham mais a ver com ele, e certamente que potencializam que ele consolide a formação geral que ele tem.
No que se refere à formação profissional, vale a mesma coisa. Quer dizer, como é que eu tenho certeza que ele tem maturidade para fazer essa escolha. Ele faz outras escolhas, inclusive mais sérias. Tem muita jovem que está fazendo gravidez indesejada. Tá? O que tem isso a ver com isso que nós estamos falando? É uma opção que parece indevida, porque vai ter alguns resultados na vida desse adolescente, mas ele faz opções muito mais sérias. O que está se pensando é que a escola tem este papel e esse interesse de, primeiro, motivar o aluno para que ele entenda essa diversidade e ele não fique perdido nessa diversidade. Até que não é uma diversidade tão grande, né, Raquel? Porque a lei fala, tem que examinar as possibilidades da escola. A escola não pode oferecer 12 itinerários formativos. Ela não tem condição para tanto, não é? E certamente, se a escola estimular o aluno e acreditando naquilo que ela está dizendo para o aluno, eu acho que isso é meio caminho informar sobre esse itinerário é esse, é assim, sem dourar a pílula, esse itinerário é desse jeito, esse itinerário é desse jeito. Se você for fazer uma formação profissionalizante, você pode exercitar esta e esta, se for profissionalizante mesmo. Você pode ter, além do diploma, você pode ter um certificado e pode exercer essa e essa função técnica. Eu imagino que, se este trabalho for feito, ele é até exigido pela legislação, os alunos conseguem escolher. Eles não vão escolher voo livre, eles vão escolher com o nosso apoio. E as escolas sabem fazer isso, tenho certeza. Você que nos perguntou sabe fazer isso também. Não, inclusive o Flávio complementa, né, de certa forma, o que você falou, que identidade é um processo contínuo, é importante que os estudantes tenham o mínimo de maturidade para saber o que querem, e é por isso, e ele já dá a resposta aqui, que a disciplina Projeto de Vida está desde o 6º ano até o ensino médio, para que nessa construção de identidade sejam construídas junto com o projeto de vida dos mesmos. Exatamente, Flávio, o projeto de vida veio para isso, para discutir, para ajudar os alunos a fazerem boas escolhas, porque a vida é feita de escolhas. A gente tem que fazer escolhas em todos os sentidos, nas mínimas coisas. Olha, eu quero dar um exemplo simples de um dia que eu estava numa escola, chegou um pai na sala da diretora, falou, diretora, eu trouxe um lanche para minha filha. E a diretora falou, mas não precisa ser o jogo, a gente tem lanche aqui na escola. Mas a minha filha não gosta do lanche da escola, diretora. Falei, mas o lanche é ótimo, tem frango, tem salada, tem verdura, tem arroz, tem feijão. Ele falou, mas ela não gosta. E eu só assistindo a conversa do pai com a diretora, né? Aí ele insistindo, e ela falava que não podia deixar, e ele insistia, até que eu falei, mas ela não gosta, né? Por que está querendo deixar a merenda? A resposta dele foi tão, assim, até emocionante. Ele falou assim, sabe o que é, secretária? Eu agora estou trabalhando, eu posso comprar o que ela gosta. O que ela gostava era salgadinho com refrigerante. Ele estava levando salgadinho com refrigerante. Agora, ele estava morrendo de amores pela filha, ele estava morrendo de orgulho de ter arranjado emprego, porque ele tinha estado desempregado durante muito tempo. Ele estava dando uma demonstração de amor e orgulho da forma mais equivocada, por falta de conhecimento para fazer a escolha certa. Então, nas mínimas coisas, para fazer escolhas, a gente tem que ter o conhecimento. E essa nova estrutura, projeto de vida, tudo isso vai ajudar nesse processo do aluno ir fazendo escolhas, não é? Nossa, tem tanto... Me permite uma complementar isso. E escolha, inclusive, que não só tem a ver com o mundo do trabalho, mas essas escolhas que você está falando. Por isso é que eu fiz privilegiar esse, não aquele alimento, etc., etc., de alguns hábitos, da adoção de alguns hábitos que podem e devem incorporar, sim, a minha reflexão sobre o projeto. Tanto que eu falei, diretora, leva lanche para a menina
E a hora que o pai foi embora, eu falei, ó, reunião de pais, aula de alimentação, de nutrição para todo mundo. Não adiantava você brigar naquela hora. Eu falei, pega o lanche da menina e depois discute princípios alimentares, nutricionais para as famílias, porque claramente eles não estavam sabendo fazer as escolhas certas numa questão trivial do dia a dia, não é? Olha, o João está dizendo que o principal momento necessita de renovação. Também os fundamentos e sequências de aprender a aprender é o nosso compromisso maior. Isso ainda acontece, a falta de conexão do que é passado no ensino médio, falta de motivação, a Carla ainda está preocupada com a falta de motivação, é a nossa situação ainda hoje, né? A Rita está dizendo que isso tira a oportunidade do aluno de periferia. Eu também não sei se eu entendi muito bem, queria que você visse o que você entendeu dessa pergunta, Gislene. Que é o contrário, viu? Quando você diz o seguinte, olha, não é uma única juventude prototipada que chega à escola, muito pelo contrário. Chegam vários meninos com várias experiências, as crianças da periferia, e elas podem ter desejos, expectativas diferentes que merecem ser trabalhadas. E não é trabalhada no sentido de rebaixar o que se vai trabalhar com eles, mas é no sentido de atender algumas das demandas que eles fazem, motivadas pelo que a vida exige deles em especial. Não é? Eu acho que é o contrário. Eu tenho visto escolas de periferia que desenvolvem projetos absolutamente criativos, projetos que têm um pé no empreendedorismo. Não é este, por exemplo, que eu estava falando de fazer o canudo, que é digerível, uma beleza de iniciativa. Você vê na pandemia, se a gente olhar um pouco na pandemia, em que as pessoas foram obrigadas a se reinventar, você imagina que riqueza esses alunos trazem à escola no sentido da sua criatividade, uma criatividade que não vai ser deixada de lado, muito pelo contrário, mas que vai ser estimulada para gerar possíveis alternativas, seja de projetos, seja mesmo de itinerários. É o contrário, é essa a nossa responsabilidade. Se o ensino médio é a última parte da formação básica e se faz diferença para o estado de São Paulo, que esses jovens possam ter um bom ensino médio e eles sejam bem-sucedidos no ensino médio, certamente nós temos que acolher essas crianças todas, em especial aqueles que estão mais desprivilegiados. Eu não tenho a dúvida disso. Eu concordo, até porque a escola é esse papel, exerce esse papel compensatório pelas vulnerabilidades da família. Então, a escola é o local privilegiado para isso. Eu quero voltar um pouco na questão do vestibular, porque tem umas 3 perguntas aqui que eu acho que a gente precisa aprofundar até para esclarecer mais. A Andréia está perguntando o seguinte: então os vestibulares irão pedir o que os alunos estudaram no ensino médio? E o Milton está dizendo: as universidades exigem conhecimentos específicos necessários para os seus cursos. Quem tem que mudar é o currículo do ensino médio. Eu acho que nós estamos aí eu quero fazer quem vem antes e quem vem depois, né? Eu acho que a gente tem que primeiro discutir isso, qual a identidade do ensino médio mesmo. Quer dizer, a identidade do ensino médio não é um corredor de passagem apenas para o ensino superior, não é. Isso é claro, isso é um compromisso deste país, é um compromisso desse estado de São Paulo. Quer dizer, ele tem um compromisso com a terminalidade destes alunos que chegam ao ensino médio. E eles têm que estar mais bem preparados, seja para o mundo do trabalho, seja para prosseguir no curso superior, seja para viver a sua vida entendendo essa sociedade que aí está posta. Isso é um pedaço. Então, não dá para o ensino médio virar um curso preparatório para entrar no vestibular. Né? Não dá, não é isso. É rebaixar exatamente a intenção e a compreensão que nós, educadores, temos da função da escola mesmo. Depois, será que o vestibular vai se alterar de maneira a
isto acho que depende de conversa, depende de pressão e depende do andar da carruagem, como é que essa coisa evolui. Você vê, até um certo ponto, as universidades tinham uma certa resistência de colocar alunos de rede pública na universidade. Agora você vê nas universidades paulistas, mais da metade dos alunos são egressos das redes públicas. E no próprio vestibular, você vê que há um peso diferenciado para os alunos que cursam escolas públicas. Este é um ponto. Um outro ponto é assim, se você, professor, acho que vocês viram, eu sou muito curiosa, o concurso da Unesp, por exemplo, da Unesp de ingresso. As questões da Unesp foram absolutamente com essa característica de usar o conhecimento não para passar na prova, apenas mente. Conhecimento, muitos deles que eram dados no próprio enunciado da questão, conhecimentos para resolver os problemas, não só os problemas que estavam ali postos, mas para antever como é que alguns problemas sociais da sociedade, claros, podem ser resolvidos. Então, eu acho que, em ritmos diferentes, os vestibulares das universidades também estão mudando. A Unicamp já fazia um vestibular assim, privilegiando a aplicação do conhecimento. Agora, não estamos imaginando que a universidade vai abrir mão do domínio daqueles conhecimentos básicos que são declarados no currículo paulista. Não é isso que nós estamos dizendo. Porque o modo de fazer a pergunta tem exatamente a ver com a habilidade, com a competência que esses alunos estão desenvolvendo no ensino médio. Não é, Raquel? Eu acho que, por exemplo, quando você vê, eu participei, acho que nessa semana passada, de uma live sobre PISA, o novo PISA, e você vê que são propostos aos alunos resolver questões que envolvem dois argumentos, que eles têm que saber quais são os argumentos nas duas posições. Então, aspectos que estão previstos na nossa proposta, eu digo nossa, na proposta de São Paulo, mas eu imagino que é um processo e a gente não tem que esmorecer. Por um lado, tem que dar uma boa formação com esses princípios que a gente declinou e que vocês podem verificar lá no currículo do ensino médio, e, por outro lado, continuar com esta conversa, batalha é uma palavra muito agressiva, que não pode ser usada, mas com essa reflexão com a universidade, para que eles revejam o que eles estão fazendo, e acho que eles já estão revendo. Então, as universidades já perceberam que tem que dar uma atenção muito especial ao ensino médio, porque as universidades eram completamente descoladas do ensino médio, lá na Torre de Marfim. Essa aproximação já está acontecendo, mas ainda tem um longo caminho. As universidades continuam ainda estimulando alunos a fazer pesquisa, fazer doutorado e posterior, enfim, e a gente tem que estimular a participação, inclusive, atraindo talentos para ser professores da educação básica, que é onde tem toda, né, a formação. Eu tenho milhares de perguntas aqui, Gislene, ainda sobre uma dúvida, né, sobre currículo, se o currículo estaria equiparado ao currículo da escola particular e se, né, para que servem as disciplinas. Comenta essas duas rapidamente, porque a gente está quase terminando, a gente já está aí com 4 minutos para terminar. O currículo do ensino médio, ele é normativo também para as redes particulares. E ele está elaborado de uma maneira bastante flexível. O que não é obrigatório é que eles tenham exatamente os mesmos itinerários que, obviamente, a rede vai adotar e vai ter nas diferentes escolas. E é óbvio que eu posso ter diferença mesmo entre escolas de uma mesma rede. Então, veja, é a mesma questão para a escola particular. O que acontece é como é que se vai incorporar e como é que vai implementar esta questão. Esta é uma pergunta. Qual que era a outra, Raquel?
Para que servem as disciplinas? A gente tem 2 minutos só para terminar, Gislene, fala em meio minuto e despede. Sim, acho que é uma boa pergunta, porque quando você fala em habilidades e competências, você está falando nos conteúdos que são mobilizados pelas disciplinas. O que só nós estamos dizendo é que não dá para a disciplina ficar absolutamente lidando com o conhecimento sem que esse conhecimento converse com a questão prática na qual ele está sendo aplicado. Não numa visão utilitarista, mas numa visão, sim, de que ele motive e apoie o aluno para resolver as condições da sua vida. Eu sei o que nutrientes são adequados e inadequados. Eu vou escolher a fritura? Não vou. Agora, fazer essa vinculação é uma tarefa que se supõe seja da escola. Não é para fazer discurso, mas é para usar corretamente o conteúdo nessa aplicação. Isso é a disciplina, não é? Se está organizada em disciplina fragmentada, daí eu acho que é um desserviço mesmo. É que o século XX foi muito marcado pela pela verticalização dos conhecimentos, né? Mas, como diz Edgar Morin, o século XXI é o século da religação dos saberes. Então, é nesse momento de religação, de integração, nós vamos aprender a viver a interdisciplinaridade de uma forma que nós nunca vivemos, falamos muito nela, nunca vivemos, a gente está, de fato, aprendendo agora. Gislene, só um tchau rapidinho que a gente já vai encerrar. Tchau. Muito obrigada. Tchau rapidinho. Se precisar de novo, eu estou à disposição de vocês. Obrigada, Gislene, foi ótimo, eu agradeço muito as perguntas todas que foram encaminhadas, essa participação nos enriquece muito e até a próxima quinta-feira com mais uma edição do Reinventando. Um beijo, Gislene, beijo a todos que nos acompanham, muitíssimo obrigada.